E o fato da gente não concluir as coisas é um sintoma da procrastinação, né? A não conclusão é um sintoma grave de procrastinação. Então, para que a gente tenha resultado, para que a gente tenha crescimento, é importante fazer algumas escolhas. É importante seguir um passo a passo mesmo de produtividade. Então, primeira coisa, o primeiro passo que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, de tempos em tempos, nós precisamos fazer uma estratégia de análise mesmo, um diagnóstico sobre o nosso cenário atual. E esse é um conteúdo que eu compartilho muito em MBAs, em treinamentos em company, porque tem muita gente que está numa rotina tão frenética que não tem nem tempo para fazer uma análise do cenário atual, não tem tempo para avaliar quais foram os compromissos que já assumiu e que de repente nem fazem sentido mais de estar continuando nesses compromissos. Então, o momento de exploração é um primeiro passo, é um diagnóstico. Olha, queridos, vou dizer algo para vocês, assim, eu trabalho com projetos há muito tempo, muito antes de desenvolvimento humano. Inclusive, eu venho de uma área técnica, né? Então, trabalhei bastante tempo com projetos. E em qualquer área, para qualquer projeto, se você for construir uma casa, se você for montar um software, se você for montar um projeto, um planejamento estratégico para uma empresa, independente do escopo desse projeto, quero te dizer que para qualquer área a gente precisa primeiro fazer um diagnóstico. Em desenvolvimento humano não é diferente, não é diferente. Antes de estabelecer qualquer meta, antes de assumir qualquer compromisso, antes de construir algo novo na vida, a gente precisa fazer então uma etapa prévia. Qual é a etapa prévia? Um diagnóstico. E o diagnóstico ele se baseia em quê? Em análise de como está o nosso cenário. E é essa análise que eu gostaria que você fizesse aqui comigo agora. Como é que você tem distribuído o seu tempo? Como é que você está focando aí a sua energia, a sua dedicação para quais áreas da vida? Tem gente que está envolvida aí, gente, em pelo menos 10, 15 frentes diferentes. Por isso que só começam muitas coisas e não tem foco, né? Não tem uma direção. Por isso que o resultado ele acaba sendo mais lento. É isso que vai acontecendo. Porque é como se a gente assim começasse o dia. Conte aqui comigo, gente. Comente aí se isso já aconteceu com você. Você começando o dia, fala, nossa, eu tenho que fazer um monte de coisa. Daí você vai abrindo um monte de janela aí no seu computador, vai abrindo um monte de coisa. Aí você começa a responder um e-mail, daqui a pouco chega uma mensagem, você vai para a mensagem, daqui a pouco alguém te interrompe com alguma coisa, você vai resolver aquilo, daqui a pouco tem uma ligação, aí você vai para aquela direção, entende? Tipo uma bola de sinuca ali. Então, isso é muito improdutivo. Agora, você imagine isso por algumas semanas, por alguns meses. Então, a sensação é exatamente essa, de que parece que eu faço, 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 não vejo resultado. E muita gente se sente sobrecarregado. Então, para falar de resultado, para falar de crescimento, a gente precisa fazer esse diagnóstico para saber o que está errado. Então, faça essa análise aí hoje, o que está errado, por que você, de repente, está só começando e já tem um tempão que você não conclui? Porque se a gente está aí sob demanda das pessoas, desse bombardeio de informação, a gente pode passar o dia todo fazendo mil coisas, mas chegar no final do dia com aquela percepção de que muita coisa ficou para trás, muitas coisas não foram concluídas. E esse é um grande problema para a produtividade. Não é sobre começar. Produtividade não é isso, não é só sobre começar. Produtividade não é estar ocupado. Produtividade não é fazer mais. Olha, pessoas produtivas, pessoas que não procrastinam, focam naquilo que importa. Então, primeiro passo, eu queria que você fizesse aí como tarefa de casa hoje, viu? Fizesse aí uma lista de coisas que você está fazendo ao longo do seu dia. Passa o dia hoje fazendo isso. Tudo que você for fazer, você vai anotando. Vai anotando. E o tempo que você ficou naquela atividade. Faça essa análise aí, pelo menos uns 3 dias. O que você está fazendo? Um diagnóstico.
uma avaliação qualitativa do seu dia. É isso que você está fazendo, explorando tudo isso que você está assumindo, que você está só começando, não está concluindo. O próximo passo, ó, tem um passo a passo aqui, hein, gente. O próximo passo é você enxergar o que você pode eliminar. Olha, queridos, vou dizer para vocês, tem muita coisa que a gente pode eliminar. Tem muita coisa que a gente só está jogando o tempo fora. Tem atividades que não são importantes e atividades que não são urgentes, que a gente só faz mesmo assim, como é meio que uma decisão, sabe, sem muita lógica, né? De jogar o nosso tempo fora, mas isso acontece. A procrastinação não é preguiça. Vocês já sabem disso. Procrastinar não é um ato de preguiça, né? Preguiça é você ficar lá sem um propósito mesmo, né? À toa, né? Isso é preguiça. Mas procrastinação não é isso, minha gente. Quem procrastina, quem está deixando coisas importantes para depois, é porque está substituindo aquilo que é realmente importante, conscientemente, porque não é uma coisa assim, né? Eu fiquei louca, né? Tipo, fiquei louca, procrastinei e não vi, Thaís, que eu fiz isso. Não é assim, não, gente. Quem procrastina toma decisão consciente. Eu sei que eu preciso fazer o meu TCC agora. Eu sei que eu preciso me dedicar a esse projeto. Eu sei que eu preciso ler esse material. Eu sei que eu preciso, sabe, dar aquele feedback para aquela pessoa. Eu sei que eu preciso me dedicar a esse projeto importante. Mas o que eu faço? Conscientemente, eu substituo essa coisa tão importante por alguma coisa mais trivial, por alguma coisa, sabe, menos importante. E o pior de tudo, tem muita coisa disso que nem é urgente. Então, queridos, são situações que a gente precisa enxergar, e a gente só enxerga de que maneira? Quando a gente coloca no papel. Quando eu faço exercícios dessa ordem aí, nos cursos que eu ministro, um exercício simples como esse, gente, o que eu mais uso, falo, poxa, meu Deus, estou chocado. Quanto tempo eu estou perdendo? Estou chocada quanta coisa eu poderia estar fazendo aqui produtiva. Eu fico falando que não tem tempo, eu fico falando que eu estou muito ocupado, mas na verdade eu estou jogando aí, ó, 2 horas do dia fora com coisas que não importam. Por exemplo, minha gente, por exemplo, olha algo que é um grande desperdício de tempo, né? Quando você está ali super focado para montar um projeto, desenvolver uma competência, aprender algo novo, isso são tarefas de produtividade, né? Coisas que você faz que te coloca num outro nível, né? Que te coloca num outro patamar. Então, ao invés de você fazer isso, você vai lá e decide substituir isso por organização da caixa de e-mails, sabe? Talvez não fazer isso no início da manhã, ou organizar, sei lá, as coisas, vou começar a mexer em vários papéis aqui, tem há anos que eu não mexo nisso. São coisas que parecem que é uma besteira, mas na verdade o que eu estou fazendo? É um ato mesmo como se eu estivesse sabotando o meu desenvolvimento, né? É uma substituição daquilo que é tão importante por coisas que são mais triviais. E isso, quando se torna uma rotina, passou a ser um ato de procrastinação. E tem pessoas, gente, que são muito competentes, que já poderiam estar realizando grandes coisas na vida, sabe? Que já aprenderam muito. Mas o fato de não acreditar no seu potencial, o fato, assim, sabe, de não ter estratégia mesmo do seu desenvolvimento, de nem saber onde quer chegar muitas vezes, acabam deixando coisas muito importantes na vida e se dedicando a coisas que são mais triviais. Como isso, por exemplo. Ao invés de estudar, ao invés de me dedicar a algo que me coloca no outro patamar, eu fico envolvido com atividades que, sabe, sem fim, que não chega a lugar nenhum, entende? Desperdiçando o tempo. Então, queridos, o primeiro passo que eu já compartilhei aqui é fazer um diagnóstico, como é que você está distribuindo o seu tempo. E o diagnóstico não é só pensando, não, porque a gente comete vários enganos quando a gente só fica pensando, nossa, isso aqui eu fiz errado, isso aqui eu não deveria ter feito, isso aqui eu só perdi tempo nessa conversa, fiquei horas fazendo gestão de WhatsApp, ou fiquei horas aqui resolvendo problemas de outras pessoas que, assim, que na verdade nem são problemas meus.
fiquei o tempo todo aqui envolvido com coisas que não são produtivas, mas eu não tenho clareza disso quando eu coloco no papel. Por isso eu quero te desafiar a fazer uma lista de coisas que você está fazendo aí ao longo do seu dia. Vai fazendo essa avaliação de 15 em 15 minutinhos, de meia em meia hora, vai lá e anota. O que você está fazendo? Coloca tudo, gente. Coloca o tempo que fica no Instagram, o tempo que fica lá navegando na internet, sem um propósito específico. Coloca tudo. A gente vai começar a ver. Tem muito tempo sendo jogado fora. E tem coisas, queridos, que são assim, um verdadeiro gargalo na vida. Por exemplo, a gente tem que fazer uma boa escolha aqui dentro do Instagram, aquilo que a gente vai seguir, aquilo que a gente vai se envolver. Tem gente que está o tempo todo aí, ó, acompanhando a vida das pessoas, sabe? Sem uma estratégia mesmo de aprendizagem, de alguma técnica, de coisas que são produtivas. Então, isso é jogar o tempo fora. É jogar o tempo fora. Então, assim, até para você seguir as pessoas, tem que ter uma estratégia, né? Quais são essas pessoas que vão agregar na minha vida? Porque só ficar acompanhando aí o que a pessoa come, o que a pessoa veste, o que a pessoa faz, o que que isso vai fazer de diferente na minha vida? Entende? Então, eliminar o que não importa é realmente, assim, uma visão crítica sobre aquilo que te ajuda e aquilo que te atrapalha. Aqueles gargalos que estão aí, ó, só fazendo com que a gente jogue o nosso tempo fora, precisam ser analisados criticamente. Quanto tempo você fica nisso aí? Quando a gente escreve, a gente tem clareza. Quando a gente não escreve, o que a gente faz, você fala, não, eu acho que eu estou jogando o tempo fora, mas eu não tenho noção. Quando você coloca no papel, fala, meu Deus, é muito pior do que eu imaginava. Então, primeiro passo, explorar. Faça uma lista das coisas que você está fazendo e enxergue ali onde é que está o gargalo. Identificou, poxa, realmente aqui estou jogando 20% do meu tempo fora. Então, como que a gente faz? Ó, a gente começa a analisar agora, criticamente, que tipo de decisão que a gente vai tomar para suprir esse tempo aí que estava sendo jogado fora. Então, se 20% do tempo agora você vai se dedicar a alguma coisa importante, você precisa ter uma análise crítica do que é realmente importante para você. Então, por exemplo, tem gente que toda oportunidade que vem na vida vem, pega essa oportunidade, aceita. Tem gente que faz isso até com a carreira, hein, gente? Toda oportunidade que aparece vai absorvendo. Ah, é um projeto ali, vou me dedicar, é um projeto acolá, eu vou me dedicar, vou aceitando tudo quanto é oportunidade. Então, isso é uma decisão que também gera muita improdutividade, quando eu não tenho análise crítica sobre aquilo que eu vou incorporar no meu cenário de vida. Então, boa oportunidade é, é algo que é raro. Existem vários pesquisadores que falam muito sobre isso, né? Inclusive um autor que eu gosto muito de citar, que é o Greg McKeown. Ele escreveu um livro bem famosinho aí, viu, gente? Que é um livro muito bom mesmo. Eu adoro indicar esse material, porque é meio que um tapa na cara da gente, assim, sabe? O livro é Essencialismo. Esse livro é excelente. E ele diz o seguinte, que de todas as oportunidades que a gente recebe, apenas 10% são consideradas melhores oportunidades. Olha que loucura isso, gente. Imagine, então, que eu posso estar aceitando tudo quanto é oportunidade, enchendo o meu dia de coisas e talvez aquilo não seja a melhor oportunidade para mim. Então, focar, dedicar mesmo foco, atenção, envolve ter uma análise crítica sobre aquilo que você vai focar. Do contrário, a gente pode realmente estar bem focado, mas talvez na direção errada, ou em oportunidades que vieram que nem são consideradas melhores oportunidades. Então, ele diz, ó, que apenas 10% de todas as oportunidades que a gente recebe são consideradas melhores. Olha que loucura, queridos. Então, se a gente for pensar que tudo que veio na sua vida hoje, talvez ainda não seja a melhor oportunidade, olha quanta coisa boa a gente pode estar perdendo. A nossa cultura, ó, pessoal, prestem atenção nisso, a nossa cultura brasileira é uma cultura, assim, de uma mentalidade de querer fazer mais. Mas produtividade não é sobre fazer mais.
Produtividade é fazer com qualidade e aquilo que vai trazer resultado para você. Do que adianta estar aí super ocupado e não ver, sabe, o resultado aparecendo, né? Do ponto de vista, talvez, financeiro, do ponto de vista, assim, de crescimento na sua carreira, do ponto de vista de qualidade nos seus relacionamentos com os filhos ou com a pessoa que você ama, entende? Produtividade é isso. Olha, esse conceito produtividade foi descaracterizado, viu, gente? Descaracterizado. Inclusive, os últimos estudos feitos aí dentro da área da psicologia organizacional e do trabalho têm demonstrado que isso virou, inclusive, um sintoma de adoecimento. Vou dizer qual é o termo novo, viu? É um novo tipo, uma classificação aí de um tipo de adoecimento que surgiu nos últimos tempos. Produtividade tóxica. Isso aí, ó, produtividade tóxica. Hoje isso já foi definido como um tipo de adoecimento mental. O que é a produtividade tóxica? Analisa aí, ó, gente, se você não está nesse cenário, se você conhece alguém que está nessa situação. O que significa essa produtividade tóxica? O cérebro não desliga, não desliga. E olha, eu vejo muita gente nessa situação. Nossa, eu tenho 5 minutos. Dá para responder um e-mail. Nossa, eu tenho aqui 2 minutinhos. No intervalo entre uma reunião e outra, dá para responder uma mensagem. Nossa, eu tenho que fazer aqui. Tem 10 minutos. Ou então, estou lá na cama. Nossa, respondi que tinha que ter feito tal coisa. Lembrei que tinha que ter feito tal coisa. Então, eu vou fazer agora, entende? O cérebro não desliga. Isso já é um tipo de adoecimento. E surgiu muito recentemente aí em função, né, do home office, dessa loucura toda, desse bombardeio de informações que nós estamos vivendo. Essa produtividade tóxica evolui, gente, evolui. Então é muita gente ansiosa, muita gente aí, ó, padecendo, né, com esse excesso de coisas, com esse excesso de informações, com esse excesso de atividades. E o pior de tudo, para direções diferentes. Então, esse é um grande erro, né, quando a gente está pensando em produtividade. Fazer muitas coisas, né, a produtividade está nisso, né, sobre fazer. Para muita gente que está no caminho errado da produtividade, né, é fazer muitas coisas, e o pior de tudo, para direções diferentes. Por isso que o resultado não aparece. Não aparece. Porque você começa o dia fazendo uma coisa para a direção A, aí depois você vai para uma outra coisa, direção B, depois direção C, direção D, N coisas diferentes. Queridos, isso é extremamente desgastante e tem gerado até adoecimento, né? Mental. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o primeiro passo, já compartilhei aqui, é a gente montar um mapa mesmo, uma análise crítica de como a gente está distribuindo o nosso tempo. Eliminar aquilo que não tem, assim, produtividade nenhuma, que você só está jogando o tempo fora, né? É autocontrole mesmo. Elimine essas coisas que são gargalos aí na sua vida. Então, por exemplo, uma coisa que eu eliminei, vou contar aqui para vocês, recentemente, eu deixava essas notificações do celular aparecendo, né? Sabe aquelas mensagens que chegam aí no WhatsApp, aparece na tela do celular? E eu percebi que isso estava, assim, tirando foco. Quando eu tinha que concentrar em alguma coisa, nosso campo visual é incrível, né, gente? Capta informações aqui ao redor. Então, isso foi algo que eu eliminei mesmo. Então, assim, eu já era muito difícil, viu, gente? Muito ruim para responder mensagem no WhatsApp. Hoje ainda estou pior. Estou pior. Por quê? Porque meu celular é zero de notificação, não vejo mais. Mas eu defini um tempo que eu vou olhar no meu celular, eu vou olhar as mensagens. Daí eu olho naquele tempo e aí realmente acumula muito, né? Então, eu vejo ali aquelas mensagens, né, grupos que são importantes que eu preciso responder, grupos de trabalho. Então, eu foco ali, mas eu vou distribuindo meu tempo ao longo do dia para olhar o celular. Porque hoje, gente, com esse bombardeio de informações, chega mensagem até de madrugada para você, né? É ou não é? As pessoas estão assim, né, gente? Chega mensagem até de madrugada. Não que a gente tenha que responder, né? Mas chegam as mensagens ali. Mas se eu fico sob demanda das pessoas, se eu fico sob demanda de WhatsApp, o que vai acontecer é que eu vou só começando coisas e não consigo concluir nada. Exatamente, a gente se distrai com muita facilidade,
E a gente precisa, assim, nosso cérebro realmente é isso, ó, a gente precisa de um tempo para retomar aquilo que a gente estava fazendo anteriormente. E tem pessoas que vão levar aí talvez 30 segundos, mas tem gente que vai levar alguns minutos. Fala, o que é mesmo que eu estava fazendo? Deixa eu voltar aqui aquela linha de raciocínio. Isso é extremamente improdutivo e cansativo para o nosso cérebro. Extremamente cansativo. Então, a gente precisa ter estratégia de produtividade. E uma primeira estratégia é descobrir onde está o seu gargalo. No meu caso, eram as notificações do celular. Já tem alguns meses que eu adotei essa estratégia e isso foi muito produtivo para mim, muito. Mas eu sempre aviso as pessoas, né? Assim, quando eu passo meu número, tudo, ó, eu sou uma pessoa que não responde instantaneamente as mensagens no celular. Não respondo, mas isso é uma estratégia de produtividade. Então, de alguma maneira, eu estou até ensinando essa pessoa, né, a ser produtiva. Mas quando a gente diz para as pessoas como está a nossa estratégia de produtividade, sabe o que a gente está fazendo, na verdade? Um contrato psicológico. Isso é muito importante, tá? Então, anote essa estratégia aí, ó. Fazer contrato psicológico com as pessoas. Isso é muito importante para a nossa produtividade, porque isso não é falta de educação, não é falta de atenção, não é falta, sabe, de empatia, não é isso. É porque se você não decide organizar o seu dia, se você não decide fazer pelo seu desenvolvimento, ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém. Se eu não for dona do meu tempo, ninguém vai poder ser dono do tempo para mim. O que vai acontecer é que muitas pessoas vão fazer o seguinte, falar, nossa, a Thaís está lá, 100% disponível, 100% do tempo. Então eu vou reportar, então eu vou mandar mensagem, então eu vou ligar, então eu vou fazer isso, fazer aquilo, né? E o que vai acontecer é o quê? Eu vou ficar sob demanda das pessoas, atendendo a N pedidos, a ligações, a mensagens e tudo mais. Passo o dia super ocupado, cansativo pra caramba, chego e no final do dia estou esgotado, mas e o resultado? E a conclusão das coisas? Não acontece. Então, não é produtivo estar sob demanda das pessoas. Quem é dono do seu tempo? É você. Quem precisa colocar limites? É você. Tem gente que tem dificuldade com isso, né? Então, por exemplo, tem pessoas que surgiu um problema, já quer que vai resolver. Então, vem falar com você. Surgiu uma situação, fulano, me ajuda nisso aqui. Aí você vai e atende. Daqui a 5 minutos surgiu uma outra urgência. A pessoa te demanda. Aí você vai e ajuda essa pessoa. Daqui a 10 minutos a pessoa está ali de novo. Então, essas interrupções que acontecem por terceiros, isso gera muita improdutividade. Então, uma forma da gente ser educado com as pessoas, né, e ainda ensinar as pessoas a serem produtivas, é realmente fazer esse tipo de contrato psicológico. Você alinha com a pessoa uma forma, né, um momento para vocês resolverem essas situações. Então, isso no trabalho acontece muito, né, pessoal? Ou talvez até em casa, com os filhos, né? Quem está em home office aí, toda hora vem uma demanda diferente. A gente precisa ensinar os filhos produtividade, como é que a gente tem um dia produtivo, né? Ensinar os colegas de trabalho, como é que a gente pode ser mais produtivo. Então, concentrar aquelas informações num único momento vai ajudar, sabe, a você estar ali plenamente presente, resolvendo com aquela pessoa. Agora, ficar o tempo todo sob demanda, isso é extremamente improdutivo. Como é que a gente alinha isso? Fazendo acordos, é um contrato psicológico. Olha, eu sempre faço isso com as pessoas, né? Que até na minha família, muitas vezes, minha família já aprendeu, né? Mas talvez assim, eu vou passar meu telefone para alguém e falar, olha, eu não consigo, eu realmente tenho muitas atividades que exigem de mim muita concentração. Por exemplo, quando eu estou aqui escrevendo coisas aqui do meu doutorado. Gente do céu, são coisas muito difíceis, estatística, assim, meu Deus, parece que é tudo grego, sabe? Eu tenho que morrer de estudar. Então, se eu fico aqui entre uma coisa e outra, não sai nada, absolutamente nada. Então, eu já faço esse acordo. Olha, eu tenho muita coisa, né, que exige muita concentração, então
eu realmente demoro a responder mensagem, eu não fico ali o tempo todo sob demanda do WhatsApp. Então, né, eu respondo, mas demora um pouquinho. Por quê? Porque é importante escolher aquele momento para você se dedicar a essa atividade. Quando você estiver ali, naquela interação no WhatsApp, você vai estar plenamente presente. Quando você estiver numa interação ao vivo aí com uma pessoa, você vai estar plenamente presente. Isso é realmente considerar a importância do tempo do outro e a importância do seu tempo. Então, queridos, produtividade não é sobre fazer mais. Produtividade não é estar aqui entre uma situação e outra, entre uma tarefa e outra, estando extremamente ocupado e chegar no final do dia esgotado, com aquela percepção de que faltou muita coisa, que não concluiu as coisas. Isso não é produtividade. Isso significa, sim, realmente estar super ocupado, mas produtividade a gente está falando com qualidade nas entregas. E uma qualidade que a gente precisa ter é a qualidade do nosso tempo. Então, aqui, ó, você viu estratégia, a gente está vendo estratégias aqui de como a gente pode fazer isso na prática. Uma primeira estratégia concreta, fazer uma lista de atividades e ver aí como é que você está distribuindo o seu tempo hoje. Quem não anota, quem não faz essa análise crítica, acha que está produtivo. Ou acha que todas as atividades que está fazendo são importantes. E eu preciso te dizer, talvez, né, pela minha experiência aí fazendo esse exercício com várias pessoas, tem muita gente que me fala, Thaís, depois que eu escrevi, eu vi o gargalo. Depois que eu escrevi, eu vi que realmente, assim, eu achava que estava produtivo, sabe? Eu achava que eu estava organizado, mas na verdade descobri aqui que eu não estou fazendo uma boa gestão do meu tempo. Então, quando a gente descobre esse gargalo, talvez você possa ter um gargalo aí de 20%, de 30%, a gente pode substituir esse gargalo, esse tempo desse gargalo, em atividades que são importantes, atividades, oportunidades que são excelentes para a sua vida. Mas não é qualquer oportunidade. A gente precisa ter critério para analisar uma oportunidade. E eu vou te dar aqui uma estratégia de critério de análise de oportunidade. Um critério é que tudo aquilo que você for aceitar, toda oportunidade que você for incorporar no seu dia, na sua vida, você precisa considerar se existe ali um atendimento dos seus critérios mínimos. Sabe aqueles critérios que são rígidos, que você não abre mão de jeito nenhum? Então, por exemplo, tem gente que estabelece como critério para aceitar uma oportunidade, talvez ter um determinado retorno financeiro. Um outro critério poderia ser assim, isso está de acordo com o meu propósito. Eu, por exemplo, gente, eu tenho trabalhado nessa direção. Toda oportunidade que vem, eu faço uma análise. Nossa, isso tem que estar dentro do meu propósito. Se não tiver, gente, está numa direção errada para mim. Então, esse foi um critério que eu adotei. Então, por exemplo, se chegou recentemente aqui um convite para eu escrever um livro. Gente, eu vou contar uma notícia boa para vocês, né? Veio um convite de Nova York para eu escrever um livro. Imagina o esforço que isso vai me gerar. Um baita do esforço para publicar lá nos Estados Unidos. Né? Eu falei, gente do céu. Aí eu falei, que incrível, né? Poderia ser até sobre gastronomia para eu publicar lá. Não, mas hoje eu tô assim, viu, gente? Eu tô na análise crítica. Então, qual foi a análise crítica? Tem que estar dentro do meu propósito. Escrever um livro por escrever, isso não é produtivo. Talvez eu não vou entregar o melhor resultado. O que tem que estar dentro do meu propósito? Conteúdos como esse, que eu já trabalho, que é de produtividade e procrastinação. Mas aí qual é o tema do livro, o convite para eu publicar sobre procrastinação? Falei, opa, então está dentro do meu propósito. Essa é uma oportunidade que eu posso incorporar, mas tem um outro critério, tem um tempo que eu possa fazer isso com qualidade. Dedicar nisso com qualidade, ou seja, não pode ser uma coisa para ontem, né? Tem que ter aí alguns meses para eu conseguir desenvolver isso com muita qualidade. Então, e tem um tempo, né? Isso é para o próximo ano. Então, tá algo aí que vai estar factível, né? Que eu vou absorver, que eu vou conseguir concluir. Então, queridos, a gente precisa eu estou contando o meu exemplo para vocês pensarem no exemplo de vocês.
Quais são os critérios que você precisa estabelecer para aceitar as oportunidades? Coloque isso no papel, deixa isso no moral aí, sabe? Quais são os critérios que são importantes para você aceitar as oportunidades que vão aparecendo? Porque hoje, por exemplo, gente, se vem uma oportunidade que está completamente fora do meu propósito, eu realmente falo assim, poxa, isso aqui até poderia ser interessante, até tem um retorno financeiro bacana, mas eu não vou ter prazer na jornada, sabe? Talvez vai ser mais uma coisa, e talvez eu vou deixar de dedicar a algo que é muito importante. Então, é essa análise crítica que a gente precisa fazer. Produtividade, principalmente na vida profissional, precisa ser analisada criticamente. Qual é o caminho que é significativo para você? Quais são as suas forças? Como é que você vai poder ter boas entregas? Quais são os critérios que são mínimos para você? Porque se você entra numa oportunidade errada, ó, vou te falar algo assim do fundo da minha alma para você. Se você entra numa oportunidade errada, pode ser que você se perca nesse caminho. E o tempo passa. Olha, queridos, o que eu mais ouço aí, sabe, em interações com pessoas diferentes, né? Vocês sabem, sou professora de MBA, então acabo interagindo com muitos profissionais de diferentes áreas e vários finais de semana nisso, e há alguns anos, então é muita gente. E assim, sabe o que que eu mais ouço? Muita gente que se perdeu, sabe? Muita gente que fala, poxa, hoje eu estou numa área muito diferente, hoje eu estou no caminho que não era esse o caminho, estou num relacionamento que não era esse o relacionamento, entende? Foi numa linha que não, talvez até assim, tinha alguma coisa que estava incomodando, que não era, sabe, talvez o melhor caminho, mas a pessoa foi, aceitou a oportunidade. E agora não tem coragem de mudar, não tem coragem de sair, não tem coragem de tomar a decisão e vai procrastinando os seus sonhos. Então, queridos, isso gera muita frustração. A gente precisa ter análise crítica antes de começar. Essa oportunidade é para você? Quais são os critérios que você tem para aceitar essa oportunidade? Se são bons critérios aí, se essa oportunidade abarcou tudo aquilo que você deseja, aí sim você pode absorver. Porque o que pode acontecer é assim, ó, você está ocupado com alguma coisa que nem é tão importante, que nem você nem queria estar ali, e de repente aquela oportunidade da vida nem chega nas suas mãos. Sabe por quê? Porque você estava ocupado. E alguém falou assim: nossa, eu nem vou ofertar isso para fulano, porque fulano está tão ocupado, tão envolvido com outras coisas, nem vai conseguir fazer isso aqui. Então, essa oportunidade nem chega. Queridos, quando a gente tem posicionamento, é nisso que eu sei fazer, é nisso que eu vou me dedicar, é nisso que eu vou atuar. As oportunidades que estão relacionadas a isso começam a aparecer. E aquelas oportunidades que estão fora desse escopo deixam de aparecer. Então, no primeiro momento, a gente até perde, viu? Vou contar. No primeiro momento, a gente até perde. Perde sim, mas a gente perde para ganhar lá na frente.